Se eu pensar na minha vida sem pensar na sua, é egoísmo? Talvez. Talvez. Se eu pensar na sua vida sem pensar na minha, é egoísmo? Talvez. Mas é irresponsabilidade pensar na sua vida sem pensar na minha. Agora, eu me comprometo com você, então, em pensar na sua vida, se você estiver pensando nela, mas em pensar na sua vida sem deixar de pensar na minha. Aí tá tudo certo. Aí a gente vai ter uma relação de apoio e não de dependência. E é isso que tá faltando para as pessoas em casa. E aí a gente vai ter uma relação de apoio e não de dependência. E é isso que tá faltando para as pessoas em casa, porque são adultos. Ah, mas a gente se ama, mas somos duas pessoas. E muitas vezes duas pessoas com carreiras, empregos, negócios diferentes. Duas pessoas com famílias diferentes. Então a gente precisa ter uma relação onde o vínculo é forte, mas o limite é claro. Aí você vê as pessoas prosperarem, terem felicidade e terem liberdade. Vínculo forte e limite claro. Eu te permito, mas eu também me permito. Eu sou prioridade na minha vida e você tem que ser prioridade na sua vida. E quando isso mistura, aí a gente precisa fazer uma análise de núcleo emocional para entender onde as relações se misturaram, onde as relações se confundiram, fazendo com que a permissão da pessoa fosse baixa. Permissão da pessoa caísse. Então ela não se permite ter dinheiro, ela não se permite ser leve, ela não se permite viajar, ela não se permite ter, ser, fazer e estar se o outro também não se permitir. Então a gente precisa simplesmente aumentar a permissão das pessoas hoje, para que elas possam ir mais longe. Elton, por que tem gente que nunca entra em dívida, mas também nunca tem dinheiro? Nunca sobra? Nunca sobra. Se sobrar, melhora ou piora? Melhora, né? Então por que nunca sobrou? Não sei dizer. A resposta está no CDP. Lembra do capacidade, disposição e permissão? Sim. Essa pessoa que diz nunca sobrou é mentira. Alguma vez sobrou e foi pior. Quando sobrou dinheiro na sua conta, o que você fez com ele? Tem gente que quando sobra o dinheiro fica doente e os remédios consomem exatamente aquela quantidade. Bate o carro e consome exatamente aquela quantidade. Alguém precisa de um socorro, é ela que tem aquela reserva. Ela vira e fala, deixa eu ficar aqui no meu médio. Lembra que a gente fez aquele desenho do teto e do chão? Sim. Toda vez que você vai para o seu teto, você tem um valor e um CPF. Presta atenção nisso aí, tá? E toda vez que você vai para o seu chão, você também tem um valor e você tem um CPF. O que significa ter um CPF? CPF significa, quando você atinge o valor do seu teto, aquele CPF apita. É quem te liga, quem precisa de você, quem te critica, quem te ataca. E é justamente esse CPF ou essa pessoa que revela aquela dependência emocional em um daqueles 4 padrões: vítima natural, vítima intencional, vingador ou narcisista. Dentro das 3 armadilhas emocionais, essa pessoa passa por um imprevisto, por um momento difícil, ou ela cria uma resistência e uma falta de apoio naquilo que você está tentando fazer. Porque você tem dependência emocional com ela, você vai se importar com o que ela está passando. Perfeito? Sim. Esse é o impacto da dependência emocional na vida de quem quer crescer, na vida de quem quer empreender, na vida de quem quer enriquecer. Então não é o fato de uma pessoa ter dívida ou não ter dívida, é o fato de uma pessoa não ter permissão para crescer. E aí a pessoa que não tem permissão, por causa da dependência emocional, cai nas armadilhas emocionais e fica vivendo como aqueles 3 tipos de otimistas sem resultados. São pessoas que acreditam que vai melhorar, que tem que melhorar. São pessoas que, apesar do que estão passando, do que passaram, acreditam. Então talvez você que esteja assistindo e você seja uma pessoa que ainda é otimista apesar de tudo, mas não tem resultado. E nós temos o otimista carente, o otimista inseguro e o otimista guerreiro. Carente tem medo de crescer e deixar os outros para trás. Inseguro sempre precisa do apoio ou do empurrão de quem está aqui para poder ir. E o guerreiro é aquele que entende que se ele crescer, é responsabilidade dele voltar e lutar as guerras dos outros. Guerras financeiras, guerras na saúde, todas aquelas tretas que no fundo não são problemas dessa pessoa, mas ela entende que é responsabilidade ou obrigação dela por causa da dependência emocional. Então a gente precisa combater a dependência emocional para aumentar a permissão das pessoas. Qualquer brasileiro hoje que aumentar a permissão vai ganhar mais dinheiro, não importa se está endividado ou se nunca se endividou. E se for o cônjuge? Também serve? Aí a gente cai naquele lugar de toda relação anda na velocidade mais lenta que a gente explicou agora. Você anda de carro importado, certo? Sim. Seus pais andavam? Não.
Você foi criado com quem? Com minha avó. Que carro sua avó usava? Era um Golzinho bola. Você acha que a sua avó ficou feliz ou triste quando você comprou seu primeiro carro importado? Ela parou de falar comigo 2 meses. Isso foi bom ou ruim pra você? Ah, foi ruim. O que você esperava? Que ela me desse palmas, parabéns. Claro, porque você foi o primeiro a sair de um lugar onde ninguém tinha pra ter. Só que naquele momento você não tinha permissão pra isso. Não é difícil conseguir recursos pra fazer. É difícil conseguir paz, liberdade, prazer naquilo. Tem muita gente assistindo a gente aqui que se culpa por ter e o outro não ter. Se culpa por conseguir quando o outro não consegue. Só que muitas vezes o outro nem tá tentando. E mesmo que o outro estivesse tentando, são vidas diferentes. São projetos diferentes. Nós precisamos olhar para capacidade, disposição e permissão. Qualquer pessoa hoje, Fernando, qualquer pessoa hoje, pode ser um médico, um engenheiro, um arquiteto, uma dona de casa, um empresário, um servidor público, um empregado de CLT, qualquer pessoa hoje no Brasil e no mundo que aumentar a permissão vai ganhar mais dinheiro. E ouso dizer o contrário. Qualquer pessoa hoje que não aumentar a permissão, não adianta investir em conhecimento. Quer uma prova disso? Olha as pessoas que têm 1, 2, 3 faculdades, 2, 3 pós-graduações e ganham a mesma coisa. Ganham muito menos do que pessoas que talvez nem diploma tenham. Você sabe por que tem gente que se endivida e de repente enriquece? Porque ficava todo mundo nas costas. Aí a pessoa foi ficando endividada e o povo foi descendo. Aí, como ele era tido como endividado, ele ficou de canto. Quando ele ficou de canto, ele se preparou e decolou. Toda dívida material esconde um débito emocional. Quem já é aliado há mais tempo, quando descobre por que devia, virava e falava assim: eu estava me prendendo a fulano. Eu estava prendendo fulano. É sempre assim. A dívida você usa para puxar alguém, para dizer: olha, eu estou endividado. É responsabilidade sua, venha. Ou para você se soltar de alguém. A pessoa chega e você fala: nem vem porque eu estou endividado, hoje não. Aí você descobre que a dívida é a única forma de se ver livre dessa cobrança, dessa chantagem, desse peso. Aí você fica endividado muito tempo. A companhia é uma forma de fazer. Pega um gordo, coloca no meio dos maromba, ele se sente mal. Pega um magrelinho, coloca no meio dos marombas, ele se sente mal. Porque todo mundo treina muito. Por exemplo, eu treino pouco, eu treino só para sobreviver. Por que um homem não dá conta de pagar as contas de uma casa? Ah, porque ele não tem sorte, mas homem não tem que ter sorte. Homem tem que ter compromisso, responsabilidade, vergonha, empenho, brio. É isso que a gente precisa hoje pro homem, não é de sorte. Então, homem paga a conta da casa. A mulher pode contribuir? Pode. Deve? Depende. Depende da composição familiar, depende do momento. As famílias estão vivendo sem plano. Qual é o plano dos dois? Não dá pra dizer que a mulher tem que pagar a conta porque o homem não consegue. Ah, tem problema a mulher ganhar mais do que o homem? Não tem problema. O homem tem que ganhar mais do que a mulher? Não, desde que o valor que ele ganhe não sobrecarregue ela e nem desaponte ela. Porque é comum uma mulher ganhar mais do que o homem e não se sentir segura na relação. E muitas vezes ela se empenha em ganhar mais até para se proteger, sabe do quê? Da incapacidade dele, da irresponsabilidade dele. Se ele ganha menos, mas é o suficiente para o plano dos dois, ok. Se é insuficiente, ele tem que dar satisfação do motivo pelo qual ele não consegue ganhar mais. E a verdade é que muitos não têm problema de não conseguir. Muitos têm problema de não poder. Aí a gente volta para aquele lugar da falta de permissão. Tem gente que não ganha mais dinheiro porque não pode.